Olá pessoal, eu sou a professora Solange, estamos aqui para estudar Direito Tributário, já falamos sobre competência tributária e princípios e agora vamos começar a falar sobre as imunidades tributárias. Qual a diferença entre os princípios e as imunidades? Nós sabemos que ambos representam limitações ao poder de tributar, mas os princípios são normas e diretrizes gerais que não tratam especificamente de incompetência tributária, enquanto as imunidades elas recaem sobre certos fatos ou situações determinadas ou determináveis segundo a nossa doutrina clássica, e nessas situações ela cria normas de incompetência, ok? Então são normas que reduzem parcialmente o âmbito de abrangência da parcela de poder que é a competência tributária conferida pela Constituição aos entes políticos, delimitando negativamente a competência. São proibições de tributar expressas ou fortes que têm eficácia ampla e imediata e que criam direitos e permissões em favor das pessoas imunes, de forma juridicamente qualificada pelo fato de estar na Constituição. Então não se esqueçam, imunidade tributária é uma norma constitucional, por isso que ela cria um direito para o beneficiado pela imunidade de forma juridicamente qualificada. A primeira espécie de imunidade que nós vamos estudar é a imunidade tributária recíproca, que está no inciso 6º do artigo 150, letra A. Essa imunidade é em relação aos impostos. Todas as imunidades do inciso 6º do artigo 150 refere-se a impostos. Recíproca, porque ela diz respeito aos entes da federação. Então, a Constituição diz que é vedado instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços uns dos outros. Ou seja, a União, os estados, Distrito Federal e municípios não podem tributar patrimônio, renda ou serviços uns dos outros. A União não pode tributar renda de estados e municípios, os estados não podem tributar, por exemplo, o veículo, o imposto, não pode cobrar imposto sobre o veículo pertencente ao município, o município não pode cobrar imposto sobre propriedade urbana pertencente ao estado, à União e assim por diante. Essa é a chamada imunidade tributária recíproca. Aqui também é importante destacar os parágrafos 2º e 3º desse artigo 150. O parágrafo 2º, ele diz que essa imunidade tributária recíproca, ela é extensiva para as autarquias e fundações de direito público. Então, por exemplo, no caso da União, a União tem diversas autarquias que são entidades de direito público que exercem, que prestam serviços públicos. O INSS, o IBAMA, o Inmetro. Então vamos pegar o INSS, que tem lá uma frota de veículos utilizada em serviço aí do Previmóvel, da Previdência. Esses veículos são imunes ao pagamento do IPVA, que é um imposto estadual. Eles não pertencem à União, pertencem ao próprio INSS, mas o INSS é a autarquia federal, é entidade de direito público, então de acordo com o parágrafo 2º, a ele também se estende a imunidade tributária recíproca. Por outro lado, o parágrafo 3º diz que essa imunidade não é aplicada àquelas entidades que exploram atividades econômicas e que cobram tarifas ou preços dos usuários, certo? Então, vamos citar aí os bancos, as entidades financeiras que são controlados pela União, Banco do Brasil, a Caixa Econômica, elas cobram tarifas pelos serviços que cobram e elas atuam no mercado financeiro, exercem uma atividade econômica em concorrência com as demais instituições financeiras, portanto, elas não gozam de nenhum tipo de imunidade sobre o seu patrimônio, renda e serviços, ok? Uma observação aqui, a súmula 583 do STF prevê que o promitente comprador do imóvel residencial transcrito em nome de autarquia é contribuinte do IPTU. Isso daqui, gente, se deve àquelas
aqueles programas de moradia, né? Quando a pessoa vai lá e adquire um imóvel que ela vai ficar pagando muitas vezes aí durante muitos anos, e até ela conseguir efetivamente transferir esse imóvel para o nome dela, o imóvel continua no nome de uma autarquia pública, né, de uma entidade pública. Nesse caso, ela é imune do pagamento do IPTU, o particular, o cidadão que adquiriu esse imóvel? Não. Esse imóvel só é imune ao pagamento do IPTU enquanto ele estiver fazendo parte do patrimônio da autarquia, tá? A partir do momento que, em razão daquele programa habitacional, ele passou para a posse, ele está sendo habitado por um particular que vive naquele imóvel, ele passa a ser responsável pelo pagamento do IPTU. Continuando, a letra B do inciso 6º prevê a imunidade de impostos sobre templos de qualquer culto, tá? Essa é a chamada imunidade religiosa. E o parágrafo 4º prevê que isso compreende o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais dessas entidades religiosas. Então não pode ter abusos. Então por exemplo, no caso do patrimônio, somente o patrimônio que está sendo destinado para as atividades religiosas. Se a igreja tem lá imóveis que ela destina para outras finalidades, isso não entra na imunidade religiosa, vai ter que pagar o imposto. A letra C prevê a imunidade dos partidos políticos, sindicatos de trabalhadores e entidades educacionais e assistenciais sem fins lucrativos. Veja bem, aqui nós também aplicamos o parágrafo 4º, somente o patrimônio, renda e serviços relacionados com as finalidades essenciais de partidos políticos, sindicatos de trabalhadores, tá, pessoal? Essa imunidade não se aplica aos sindicatos de categorias econômicas, de indústrias, de empresas e entidades educacionais e assistenciais sem fins lucrativos que preencham os requisitos do artigo 14 do Código Tributário Nacional. A letra D prevê a imunidade de livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. É a chamada imunidade tributária cultural. E a letra E prevê a imunidade tributária da música nacional, de fonogramas, videofonogramas musicais produzidos no Brasil, né? E também suportes materiais e arquivos digitais que os contenham, certo? É uma forma aí de você incentivar a cultura, a música, a produção musical dos artistas nacionais. Aqui vamos entender a diferença entre a imunidade e a isenção tributária. A imunidade, como eu falei desde o início, é uma norma constitucional. Já a isenção é uma norma infraconstitucional. Ela consiste na dispensa legal do pagamento do tributo por meio de lei infraconstitucional, uma lei aprovada pelo próprio ente da federação, um ente político que tem competência para instituir o tributo. Então, veja bem, se o município ele pretende isentar do pagamento do IPTU aquelas famílias de baixa renda que detêm um único imóvel, ou pessoas idosas, pessoas com doenças graves, isso tem que estar previsto na lei municipal, porque é o município que institui o IPTU, é ele que tem competência para instituir a isenção. Então, a isenção ela é prevista na norma infraconstitucional. É possível que a isenção abranja parte do território do ente tributante, de acordo com peculiaridades locais. Isso está no CTN, se aplica principalmente para isenções concedidas pela União, que pode considerar aí as diferenças entre as diversas regiões do país como forma de incentivar o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico no país. A isenção
de imposto não é extensiva às taxas e às contribuições de melhoria, nem a tributos instituídos após a sua concessão. Isso está no artigo 177 do CTN. E por fim, a súmula 544 do Supremo diz que isenções tributárias concedidas sob condição onerosa não podem ser livremente suprimidas. Por exemplo, um determinado estado concede isenção para uma empresa que vai abrir uma fábrica ali no território, porque vai gerar empregos, vai estimular a economia local, e ele prevê que se a empresa construir a fábrica, cumprir determinadas condições, empregar pessoas, que essa isenção vai ter uma duração de 5, 10 anos. Nessa situação é a chamada isenção onerosa, há uma contrapartida por parte do contribuinte. Ele não está conseguindo essa isenção a troco de nada, que é a não onerosa. Então, no caso da isenção onerosa, ela não pode ser simplesmente suprimida, né? Se ela foi concedida por 10 anos, ela tem que ser respeitada dentro desse prazo. Vamos fazer aqui uma atividade para ver se nós conseguimos entender bem as imunidades. Um município do estado de São Paulo recebeu uma cobrança correspondente ao IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor, relativa aos veículos de sua propriedade, por exemplo, ônibus de transporte escolar, ambulâncias e carros oficiais. Qual das imunidades estudadas se aplica ao texto acima para aplicação do princípio? Pois bem, aqui nós estamos falando da imunidade recíproca, que está na letra B, tá? Então, o Estado não pode tributar patrimônio do município. Essa é a chamada imunidade recíproca. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Obrigada aí pela atenção.